Então, boa noite, professora, boa noite, colegas. O meu nome é Shirley e eu vou falar um pouquinho sobre a importância da microbiota. Cada vez mais, estudos comprovam o papel das bactérias intestinais para prevenir doenças e manter o equilíbrio do organismo. A microbiota intestinal, ela tem recebido cada vez mais atenção dos pesquisadores. Embora ainda não seja possível afirmar, quase todas as doenças, principalmente as relacionadas à imunidade, têm alteração na microbiota. Então, falando um pouquinho sobre a microbiota na gestação e no recém-nascido. Recomenda-se que mulheres grávidas ou que pretendem engravidar, elas precisam ficar atentas aos hábitos saudáveis. Para quê? Para elas manterem uma microbiota sistêmica, normal e equilibrada. Já os bebês, eles nascem com pouquíssima microbiota. Então, é a partir do parto natural, a criança recebe, ao passar pelo canal vaginal, uma carga importante da microbiota. Já a microbiota do bebê nascido por cesárea, essa microbiota ela é semelhante ao ambiente hospitalar. Inclusive, elas são resistentes aos antibióticos. Boa noite, prof. Boa noite, colegas. Eu sou a Cleonice e eu vou falar um pouquinho sobre a composição da microbiota. Calcula-se que no corpo de um adulto exista cerca de 1 quilo de micróbios. O papel desses seres microscópicos é muito importante, visto que, se analisarmos por células, 90% são micróbios e 10% humanas. Basicamente, a microbiota é composta por lactobacilos, enterococos e enterobactérias. Infecções hospitalares são causadas principalmente por bactérias e elas dependem de 3 fatores: imunopressão do paciente, tipo de procedimento e a capacidade do micro-organismo de causar a doença. São basicamente infecções respiratórias, flebite, que é a inflamação das paredes das veias, infecções do trato urinário e de origem cirúrgica, antes, durante ou após cirurgias. Oi, meu nome é Gabriele e eu vou falar sobre infecções por Escherichia coli. Então, ela compreende um grupo de bactérias gram-negativa que geralmente tem no intestino de pessoas saudáveis. Mas algumas cepas, então, elas podem causar uma infecção no trato digestivo, no trato urinário e em muitas outras partes do corpo. Então, as pessoas elas desenvolvem essa infecção comendo alimentos que estão contaminados, tocando em animais que estejam infectados ou engolindo água contaminada. Então, a infecção ela pode causar diarreia com ou sem sangue e dor abdominal. O antibiótico, então, ele é eficaz contra a Escherichia coli fora do trato digestivo. Mas a maioria das infecções intestinais, mas não é usado para tratar, então, infecções intestinais por cepa dessas bactérias. Então, as infecções mais comuns, então, ocorrem no trato digestivo e no trato urinário, que é mais comum, então, a infecção de bexiga em mulheres. Então, muitas infecções por coli, então, ela ataca, fora do trato digestivo, mas em pessoas debilitadas que estão no estabelecimento de saúde ou que tomaram antibiótico. Infecção por coli. Então, certas cepas, elas produzem toxinas e danificam o colo, então causa a inflamação grave. As pessoas, então, elas geralmente são contaminadas com essas cepas quando, comeram carne moída que estava contaminada, ou não, cozinharam bem a carne, tomaram leite não pasteurizado, ou quando vai ao zoológico e toca os animais, que eles transportam bactérias no seu trato digestivo. Também por comer alimentos prontos que foram talvez lavados com uma água contaminada. Engolir água com uma quantidade de cloro
inadequada ou que tenha sido contaminada com fezes de pessoas infectadas em uma piscina. E também uma higiene inadequada, tipo, principalmente em crianças e bebês que usam fralda, tipo, pode facilmente contaminar e tipo, ir passando de pessoa para pessoa. Então, os sintomas, ele depende muito de que parte do corpo foi atingida e da cepa que está causando a infecção. Mas os sintomas que geralmente aparecem é a infecção de bexiga em mulheres. A diarreia do viajante, então. As pessoas que têm com essa diarreia do viajante, elas têm cólicas abdominais, diarreia aquosa e às vezes enjoo e vômito. Esses sintomas, então, eles costumam ser leves e cedem entre 3 a 5 dias. O diagnóstico, então. É obtida a amostra de sangue e a amostra das fezes e às vezes da urina. E é mandado para um laboratório para analisar as bactérias. Se o coli for detectado, então deve ser feito o exame de sangue com frequência para ver se tem a presença do síndrome hemolítico de urêmica. A prevenção, então, é evitar o consumo de leite não pasteurizado e coisas fabricadas a partir disso, cozinhar muito bem a carne e sempre a higiene de mãos, né? Depois que vai ao vaso sanitário, banheiro, depois que troca a fralda de bebê ou em contato com os animais que estão no meio ambiente. E antes, sempre a higiene, antes e depois de realizar e preparar alimentos. E também não engolir a água quando vai brincar em lagos ou lagoas, piscinas. O tratamento, então, tem diversos tratamentos dependendo da infecção, né? Então, para diarreia do viajante é loperamida ou às vezes antibióticos. Para diarreia provocada por coli, então, o tratamento seria líquidos. E para muitas outras infecções, então, seria o uso do antibiótico. Mas o tratamento, então, varia muito de quão grave é, aonde foi causada a infecção e o que está causando a infecção, o que ela está causando na pessoa. Pessoal, eu sou a Priscila e eu vou continuar o assunto da Gabi, que são sobre as infecções. Eu vou falar um pouquinho sobre as pseudomonas. Elas são bactérias gram-negativas que elas se estabelecem principalmente em pessoas hospitalizadas. Elas podem ser leves ou graves. As infecções por pseudomonas leves, elas afetam o ouvido e os folículos capilares. E as infecções por pseudomonas que são graves, elas podem afetar o sistema circulatório, o sistema respiratório e a corrente sanguínea. Essas bactérias, elas são favorecidas por áreas úmidas, ou seja, lavatórios, banheiros, piscinas, e elas podem ser encontradas nas axilas e nas áreas genitais dos seres humanos. Dos sintomas, eles não são padrão, então varia das bactérias que se alojam, que causam problemas mais leves, até as que causam problemas mais graves. Por exemplo, o ouvido de nadador é uma infecção externa leve. Ela também é provocada por pseudomonas. A otite externa maligna, a foliculite de banheira quente, uma gangrenoso, é uma ferida de pele em pessoas que têm muito poucos glóbulos brancos no sangue. Temos as infecções oculares, as infecções de tecidos macios, as infecções dos ossos e das articulações, a pneumonia grave em pessoas hospitalizadas e as infecções de válvulas do coração. Essas 4 últimas aqui, a infecção de tecidos macios, a pneumonia, as infecções de ossos e das articulações, as infecções de válvula do coração, são as graves, consideradas graves. E por último, então, o diagnóstico e o tratamento. O diagnóstico ele é feito através de uma amostra de sangue que é enviada para um laboratório e é feita a testagem lá. O tratamento.
Normalmente, as pseudomonas são tratadas com antibióticos. Infecções sérias, as graves, que nem eu mostrei antes para vocês, elas são mais difíceis de tratar. Não é que elas não são tratáveis, mas elas são mais difíceis. E as de válvula do coração, elas são tratadas em cirurgia de coração aberto. Não tem medicação, então ela é feita diretamente em cirurgia.